Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das lições mais, digamos, desafiadoras de um curso em milagres. É a lição 76. E ela já começa com uma afirmação que soa, no mínimo, bem radical. Não estou sujeito a nenhuma lei exceto as de Deus. Essa é a ideia central. E vamos ser sinceros, no nosso dia a dia, que é todo governado por leis de trânsito, de economia, até da física, essa frase parece completamente fora da realidade, talvez até um pouco delirante, né? Mas o curso sabe disso e ele nos confronta na mesma hora. Essa pergunta, que é do próprio texto, é muito provocadora e vai direto ao ponto. Ela basicamente joga na nossa cara o conflito central entre a ideia da lição e a nossa experiência de vida, com dinheiro, com remédios, com relacionamentos. Fica a questão: como conciliar essas duas coisas que parecem tão opostas? Então, para começar a desembolar isso, vamos dar uma olhada na primeira impressão que essa lição causa, que é basicamente uma aparente declaração de anarquia. Parece que a lição está pedindo para a gente simplesmente ignorar tudo que a gente aprendeu sobre como o mundo funciona. A reação imediata, e que faz todo sentido, é de ceticismo. Peraí, como assim não estou sujeito às leis da biologia se eu fico doente? Ou às leis da economia, se preciso de dinheiro para viver? A lição parece estar pedindo um salto direto no absurdo. E é exatamente essa primeira impressão que leva muita gente para a interpretação mais comum e mais perigosa dessa lição. O material original chama isso de uma armadilha. A armadilha da bestice boba. Essa armadilha se manifesta em comportamentos que são bem autodestrutivos. Pessoas que levam a lição ao pé da letra podem decidir, por exemplo, parar de tomar remédios, abandonar cuidados básicos de segurança ou simplesmente negar a realidade dos problemas físicos, achando que isso é um sinal de evolução espiritual. O material-fonte define esse comportamento como uma forma de negação que, olha só que irônico, em vez de curar, acaba escondendo ainda mais o problema real. Não se trata de iluminação, mas sim de um desvio espiritual, um jeito de não olhar para a verdadeira causa do sofrimento, a culpa que está na mente. Certo? Então, se a lição não é sobre negar o corpo, sobre o que ela realmente é. Agora, a gente vai para o coração da coisa, que é a distinção fundamental entre causa e efeito. Essa citação é a chave de tudo. A ideia aqui é que o corpo não é a causa do nosso sofrimento. Ele é o efeito. É como se ele fosse uma tela de cinema onde a mente projeta os seus próprios conflitos. O problema não está no corpo. O corpo é só o lugar onde o problema se manifesta. E o que é realmente interessante aqui é como isso detalha a tática do ego. É pura distração. Ao fazer a gente focar nos problemas do corpo, a doença, a falta de dinheiro, a solidão, o ego garante que a gente nunca olhe para a causa real, que é a decisão da mente de se sentir culpada e separada. Mas por que o ego cria esse sistema todo elaborado de distração? A resposta está no que o curso chama de leis da loucura, que são a base de todo esse engano. O mundo que a gente vê, com todas as suas regras e perigos, é, segundo essa perspectiva, uma construção. Um cenário projetado para manter a nossa atenção ocupada com a sobrevivência do corpo, para que a gente nunca questione a sobrevivência da nossa culpa. E essa tabela ilustra a estratégia do ego de um jeito brilhante. Ele pega um problema profundo e interno e o transforma numa versão superficial externa. A solidão existencial vira a necessidade de um parceiro. A doença da alma vira uma doença física. O empobrecimento espiritual vira a falta de dinheiro. E para cada um desses problemas externos, o ego oferece uma solução do mundo que nunca resolve a questão na raiz. E aqui chegamos num ponto crucial: a diferença entre o que o curso chama de mágica e milagre. Mágica é a tentativa do ego de manipular o mundo lá fora para consertar um problema aqui dentro. É como tentar matar a sede pintando um quadro de um copo d'água. O milagre, por outro lado, é simplesmente uma mudança de percepção. É resolver o problema onde ele realmente está, na mente. Isso tudo nos leva a uma questão bem prática, né? Se a lição não está pedindo para a gente mudar o nosso comportamento, tipo parar de ir ao médico ou de ganhar dinheiro, o que é para a gente fazer então? A lição é um convite para uma mudança interna, e não um chamado para uma ação física imprudente. A gente pode continuar trancando a porta, indo ao médico, pagando as contas. A questão não é o que se faz, mas com quem se faz. É com o ego, para reforçar o medo, ou é com o Espírito Santo, como uma oportunidade para o perdão? Essa citação é fundamental. Ela mostra que a lição, na verdade, defende a gentileza e o autocuidado. Negar as necessidades do corpo, enquanto a gente acredita nele, é só mais uma forma de autopunição. Cuidar dele, por outro lado, pode se tornar um ato de perdão,
uma forma de ser gentil com aquela parte de nós que ainda acredita estar neste mundo. E isso nos traz à sessão final e a grande recompensa de entender essa lição do jeito certo, a descoberta do que significa a verdadeira liberdade. A liberdade que a lição oferece não é física. Não é sobre se tornar invulnerável. É sobre alcançar um estado mental em que não se é mais prisioneiro do medo constante, da culpa e daquela sensação de que é preciso sacrificar algo ou alguém para sobreviver. Em total contraste com as leis do ego, que são sempre baseadas na ideia de escassez e perda, sabe, para um ganhar, outro tem que perder, as leis de Deus são baseadas na abundância. São leis de amor, que só se estendem e nunca jamais exigem sacrifício. É a liberdade de viver sob essas leis que a lição nos aponta. E a gente termina com essa reflexão. Gasta-se tanto tempo e tanta energia construindo defesas para o corpo. Mas o verdadeiro campo de batalha é a mente. A questão que a lição deixa no ar é que muros são construídos dentro da mente e do que eles realmente estão nos protegendo. Talvez da própria paz que tanto se busca.